Salve pessoal, eu espero que todos estejam bem em seus lares, na medida do possível tomando todo cuidado quanto à precaução. Mas enquanto o nosso encontro presencial não chega, devemos dar continuidade na disciplina e é através da videoaula. Bom, o conteúdo para essa aula é o voleibol, modalidade esportiva. Mas antes de entrar no mérito do conteúdo, gostaria de fazer uma ressalva sobre a importância de você acompanhar essa videoaula com material teórico impresso. Se possível, se você conseguir realizar a impressão em sua própria residência, ótimo, super válido acompanhar o estudo desta forma. Mas se não for possível, não se faz necessário você sair de casa para estar indo num cyber fazendo a impressão desse material, até porque você pode fazer essa leitura posteriormente ao vídeo. Para auxiliar, pega o teu caderno, anota principais pontos de relevância. Não compromete nada a questão de não poder acompanhar com material impresso. Então, bora lá. Voleibol. Uma breve introdução. Falaremos de um esporte cujas seleções brasileiras, masculina e feminina, estão entre as melhores do mundo. Ao contrário da primeira impressão, não é do futebol que se trata esse texto, mas sim do voleibol. Atualmente é bastante praticado em escolas e nas ruas, o que mostra uma popularidade considerável desse esporte. Só reforçando, fora escolas e na rua, no caso, no ambiente externo do nosso lar, ele é muito praticado nos clubes também, só reforçando essa terceira hipótese da prática do voleibol. Ele surgiu como um esporte que proporcionasse um exercício moderado, sem exageros, para homens sedentários e de meia idade. Quem hoje assiste ao show de força e técnica que atletas de todo o mundo exibem nas quadras, dificilmente pode associar o voleibol a esta descrição quanto ao seu surgimento. Mas foi assim que começou esse esporte, que leva atualmente milhares de espectadores e torcedores a ginásios no mundo inteiro e é praticado por pessoas de todas as faixas etárias. Agora entrando no mérito do processo histórico de origem da modalidade. O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi William George Morgan. Na época, Morgan era diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moços, a ACM, em Massachusetts. Ao criar a modalidade, Morgan tinha como intuito fazer o público mais velho praticar atividade física. O porquê desse propósito? O esporte da moda naquele momento nos Estados Unidos era o basquete. O basquete sempre foi uma modalidade em que se teve muito vigor físico, ele é muito viril, então tinha muito contato físico e era intenso demais. O objetivo de Morgan foi mesclar elementos do tênis com alguns aspectos do basquete, resultando na criação do voleibol. Ou seja, se fazia necessário um esporte de menor impacto para um público mais velho, pois aquele público mais velho não tinha atividade que se praticasse que seja concebível com o seu grau físico. Era inadmissível imaginar um idoso praticando um esporte tão violento, entre aspas, como o basquete, que exige muito da preparação física. Continuando. Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonê e pouco depois veio a nomenclatura atual, voleibol. As primeiras regras foram apresentadas em 1897 e permitiam que fosse praticado em locais abertos e fechados. Nessa época, não havia limitação do número de jogadores, mas a indicação era manter a bola em movimento sobre uma rede de um lado para o outro. Aí embaixo traz a ilustração de um registro das primeiras partidas de voleibol. No caso, a imagem traz a figura de
mulheres praticando a modalidade. Não havia limitação. O número de jogadores poderia ser qualquer pessoa que tivesse disponível poderia estar praticando. O objetivo era único: manter a bola passando de um lado para o outro sobre a rede. Graças ao excelente trabalho da ACM, Associação Cristã de Moços, o vôlei cresceu de maneira espetacular após a virada do século. Mas foi a partir da Primeira Guerra Mundial que ele se propagou de vez na Europa e depois pela Ásia, principalmente pela prática constante dos soldados norte-americanos nas bases militares. Ele se fomentou muito dentro da prática desses oficiais, que estavam sempre buscando um tipo de atividade física para exercer no seu período de lazer, e ele foi ganhando fama, ganhando propagação, ganhando adeptos. Continuando ainda a tratar da história, na década de 40, o voleibol já era reconhecido mundialmente. Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Federação Internacional de Voleibol, a FIVB. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. Ele que organiza campeonatos mundiais, assim como auxilia nas competições de voleibol nas Olimpíadas. Em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, na qual a Rússia saiu campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para mulheres, reforçando que ele iniciou em campeonatos de categoria somente masculina. Bom, no qual foi incluídas as mulheres, houve a vitória do Japão nesse mundial. A partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico, o qual permanece até os dias atuais. De 64 até a atualidade, é uma modalidade que sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos. Tratando agora do processo histórico enquanto chegada da modalidade no nosso território, o voleibol no Brasil. A data em que o voleibol chegou ao Brasil diverge entre 1915 e 1916. Na primeira data, teria sido jogado no Colégio Marista de Pernambuco. Na segunda hipótese, foi praticado na Associação Cristã de Moços de São Paulo. Inicialmente, era considerado um jogo para meninas, mas com o passar do tempo isso foi mudando. A Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, foi fundada em 1954 e até hoje é a principal instituição do esporte no país. Ou seja, quando surgiu ele ainda tinha aquela ideia de preconceito, que era um esporte exclusivamente feminino, mas aos poucos, com a chegada dele no Brasil, os homens foram começando a praticar e esse preconceito caiu por terra e a modalidade se tornou universal, praticada tanto pelas meninas quanto pelos meninos. Ainda tratando do vôlei no Brasil especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a geração de prata, que foi um time da seleção masculina que obteve bastante sucesso a nível mundial. Um acontecimento muito importante que impulsionou ainda mais a modalidade no país foi a medalha de prata da seleção masculina nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Atualmente, o voleibol é um dos esportes mais importantes e praticados no Brasil, ao lado do futebol, claro. Internacionalmente, as equipes brasileiras também possuem maior projeção. Continuando. Depois desse apanhado pelo processo histórico quanto origem, da chegada da modalidade no Brasil, a gente vai tratar agora dos aspectos técnicos da modalidade, que são os fundamentos. Para início, a gente vai especificar o que é o saque. Além de ser a ação que inicia o jogo, o saque também é a primeira ação
após o término de uma jogada. A equipe que marcou o ponto no último rally é a disputa entre as equipes. Permanece com a posse de bola e a chance de sacar. Ou seja, durante o jogo, você vai marcando pontos, o direito de sacar sempre volta para a sua equipe, até o momento que a outra equipe marque esse ponto, e aí sim, a posse do saque passa para outra equipe. Segundo fundamento, a recepção. Trata-se de uma ação direta contra o saque adversário e consiste em receber e controlar esse ataque da melhor maneira possível, amortecendo a bola com o intuito de fazê-la chegar, por exemplo, às mãos do levantador para que se efetue um levantamento e, por consequência, um ataque. A recepção é o primeiro ato da equipe ao receber um ataque. Esta ação geralmente é através de recursos como a manchete ou o toque qualquer com a bola. Terceiro fundamento, falar sobre o levantamento. É a ação do jogo que prepara para a finalização de um ataque e costuma ser o segundo toque dos 3 que a equipe pode realizar. Ou seja, a equipe adversária efetuou o ataque, você tem primeiro a recepção, o segundo toque, o levantamento e o terceiro para finalizar o ataque, no caso a cortada, que veremos após. Por ser um fundamento que exige muita habilidade, técnica e percepção de jogo, os levantadores são considerados a alma da equipe. Equivalente ao futebol seria o armador, o camisa 10 da equipe. No voleibol é o levantador, cuja importância ele tem para a equipe na estruturação do ataque da mesma. Agora falando do ataque. É o fundamento que finaliza uma jogada de ataque. Sua execução começa desde o momento da recepção até a ação do levantamento e normalmente esse movimento encerra o rally. Esta ação geralmente é através do recurso como a cortada. Lembrando, após a ação do adversário tem a recepção, primeiro toque, segundo toque temos o levantamento e no terceiro, que finaliza toda a jogada de uma equipe, é a cortada, no caso a ação de ataque do time. Ainda enquanto fundamentos, falar agora sobre o bloqueio. Consiste no ato de impedir, próximo à rede, que o adversário conclua um ataque com sucesso. Esse fundamento tem papel muito importante no jogo, pois dependendo da maneira como é utilizado, pode ter tanto função ofensiva como defensiva. O bloqueio funciona defensivamente no seguinte modo: ao efetuar um ataque, a bola amortece no bloqueio e facilita para a recepção do seu colega que está atrás. Aí ele se torna uma ação defensiva. No caso do bloqueio enquanto ação ofensiva, é quando o adversário tenta atacar, você bloqueia e a bola volta automaticamente na quadra do adversário e é efetuado o ponto. Então ele é considerado uma ação ofensiva nesse caso. Próximo fundamento, a defesa. Como o próprio nome diz, esse fundamento tem como base defender e impedir o ataque adversário quando o bloqueio não foi capaz de fazê-lo. Lembrando que o bloqueio pode ser efetivo ou não. Vale lembrar que é permitido usar qualquer parte do corpo para realizar uma defesa. Na defesa é o único momento em que é possível usar outros membros do corpo, como pés, até a cabeça mesmo. Bom, finalizada essa breve parte teórica, a minha orientação é que vocês respondam às questões referentes a esses aspectos que nós vimos: origem, processo histórico, voleibol no Brasil e seus fundamentos. Após isso, eu lhe passo orientações para a nossa atividade prática, com algumas recomendações. Separe um espaço na casa de por volta de 2, 3 metros quadrados para que possa estar realizando essa atividade. Pode ser no quarto, no pátio, na sala, qualquer área livre. Se mantenha hidratado durante todo o processo de execução do exercício.
e especialmente estejam alimentados, tá? A estruturação dessa aula prática segue o seguinte: primeiramente, alongamento, no qual eu peço que vocês mantenham cada postura por 10 segundos. Após finalizado esta, faremos o aquecimento, no qual peço que vocês realizem cada movimentação desse gesto corporal por 15 segundos. Finalizado o aquecimento, vamos para os exercícios específicos. Exercícios específicos para se trabalhar as capacidades físicas exigidas no voleibol, assim como alguns fundamentos. Lembrando que a nossa realidade é dentro de nossos lares, então o trabalho ele precisa ser improvisado. Eu adequei exercícios para a nossa realidade com materiais alternativos que a maioria ou quase todos têm em casa, tá? Então, durante o vídeo eu vou estar ilustrando quais materiais eu estou utilizando e direcionando. Bom, eu peço que vocês executem cada atividade em 2 séries durante 1 minuto cada atividade. Quanto ao intervalo, 30 segundos no máximo. Executou a primeira série, dá um tempo, descansa 30 segundos, vai para a segunda série. Terminou a segunda série, descansa mais 30 segundos, passa para o próximo exercício, tá? Até para evitar a fadigação e ter um treinamento satisfatório. Então, feitas as recomendações, bora lá!